Olá pessoal, muitas áreas da ciência moderna chegaram ao ponto em que só se pode avançar com a ajuda de projetos muito caros. Claro, não devemos medir tudo com dinheiro, afinal uma grande descoberta pode ser feita com um orçamento de $100. No entanto, é pouco provável que consigam construir uma estação intergaláctica sem algumas dezenas de bilhões. No vídeo de hoje nós reunimos grandiosos projetos de engenharia cujo orçamento excede 1 bilhão, ou mesmo dezenas de bilhões de dólares. Você está pronto para ver no que se gasta tanto dinheiro? Então, vamos lá! Estação de esgoto em Deer Island, 3,8 bilhões de dólares. Há menos de 20 anos, o Porto de Boston era conhecido como o porto mais sujo dos Estados Unidos. Hoje, graças à sua estação de tratamento de águas residuais, ele se tornou um dos lugares mais limpos dos Estados Unidos. Os quase 3,8 bilhões de dólares investidos nas instalações de tratamento da ilha de Deer Island não foram desperdiçados. A limpeza do porto foi amplamente reconhecida como uma das maiores conquistas ambientais do país. Por mais de um século, o esgoto diário de Boston e seus arredores não era descartado corretamente. Todas as emissões eram eliminadas diretamente na água, o que causou grandes danos ao meio ambiente, à flora e à fauna local. Atualmente, as águas residuais são transportadas a 10 milhas do Porto de Boston para águas mais profundas do Golfo. A propósito, a estação em Deer Island é a segunda maior estação de tratamento de águas residuais dos Estados Unidos. Ela é uma parte fundamental do programa para proteger o Porto de Boston da poluição dos sistemas de esgoto no estado de Massachusetts. O Grande Colisor de Hadrons, 6 bilhões de dólares. O Grande Colisor de Hadrons é o dispositivo mais poderoso, mais caro e mais complexo da física moderna. Além disso, esta é a única instalação científica que é discutida amplamente não apenas pelos cientistas, mas também pelo público em geral. O que acontece é que o Grande Colisor de Hadrons é um acelerador criado artificialmente no qual feixes de prótons e íons pesados colidem. Ele é necessário para que os cientistas entendam a natureza da matéria, do tempo e do universo. Uma parte significativa da atenção dada ao colisor se deve às possíveis catástrofes que podem ocorrer por causa de seu funcionamento. O assunto mais frequentemente discutido é o risco do aparecimento de buracos negros microscópicos e uma subsequente reação em cadeia de captura de matéria circundante. Ou seja, nosso universo pode simplesmente ser sugado. Portanto, a modernização do Grande Colisor de Hadrons não para nunca, assim como o financiamento para todas essas mudanças. Telescópio James Webb, 9,6 bilhões de dólares. O telescópio espacial James Webb em breve substituirá o Hubble como o principal telescópio da Terra. A data estimada de seu lançamento está marcada para 2020. Este observatório espacial inovador irá explorar o nosso universo a uma distância de 1,5 milhões de quilômetros da Terra. Ele é maior e mais complexo que o atual Hubble. A peça principal do James Webb é um espelho de berílio de 6,5 metros coberto com uma camada de ouro. Sua principal missão é observar as galáxias, estrelas e planetas semelhantes à Terra. Sim, a era dos telescópios ópticos está chegando ao fim. Este aparelho gigante mostrará objetos cósmicos em raios infravermelhos como dispositivos de visão noturna. Estrelas a milhares de anos-luz de distância de nós são invisíveis aos olhos, mas são totalmente visíveis com esse dispositivo de visão noturna tão inovador. Além disso, os planetas fora do sistema solar, que podem ser potenciais gêmeos da Terra, são notados justamente através da radiação infravermelha, já que as moléculas de sua atmosfera enviam luz ao espaço. Mas a distância de 1,5 milhão de quilômetros cria alguns problemas. Se o Hubble pode ser reparado pelos astronautas uma vez a cada vários anos, o James Webb só poderá contar com ele mesmo. ITER, 17,5 bilhões de dólares. No final do século passado, os cientistas prometeram inventar uma fonte única de energia, a fusão termonuclear controlada. A ideia era usar reações semelhantes àquelas que ocorrem no interior do Sol, quando átomos de isótopos de hidrogênio fundem-se a átomos de hélio, o que gera muita energia. O combustível termonuclear é milhões de vezes mais calórico do que nosso amado petróleo, mas não há risco de uma catástrofe global e as matérias-primas podem ser obtidas a partir da água. Só que
Esse esquema parece simples apenas em teoria. Na realidade, há muitos problemas técnicos e financeiros no caminho da energia termonuclear. Os principais países do mundo não concordam com a construção de um reator termonuclear experimental imediatamente. Afinal, o ITER é como uma bomba relógio. Um passo errado e as consequências catastróficas são inevitáveis. No entanto, um reator termonuclear experimental internacional foi construído na França em 2006. O ITER é um dispositivo complexo que gera energia combinando núcleos atômicos leves em núcleos mais pesados. Segundo especialistas, o reator começará a funcionar plenamente entre 2020 e 2030, quando todos os testes serão concluídos. Bem, vamos esperar que eles sejam bem-sucedidos, afinal, o progresso não pode parar. Eurotúnel, 22,4 bilhões de dólares. Empresas britânicas e francesas investiram muito dinheiro na construção de um túnel entre a costa norte da França e o Reino Unido. O custo tão alto foi devido aos requisitos de segurança, infraestrutura e, claro, ecológicos do projeto. O túnel começou a ser construído em 1988 e só começou a funcionar em 1994. Esta rota submarina pode, com razão, ser considerada o projeto mais caro do século XX. Graças a ele, é possível ir de Londres a Paris em 2 horas e 15 minutos. O túnel, sob o Canal da Mancha, consiste em 3 partes, 2 ferrovias e uma estrada para automóveis. O comprimento da passagem subterrânea é de 50 quilômetros e o diâmetro é de 4 a 8 metros. É possível chegar ao outro país de carro e até mesmo de trem, embora você precise ser um cidadão da União Europeia para isso. Nos últimos anos, o túnel está literalmente se transformando em um refúgio de pessoas que tentam atravessar a fronteira entre a França e a Grã-Bretanha ilegalmente, mas pouquíssimas pessoas conseguem fazê-lo, já que os guardas de segurança do túnel estão sempre de plantão. Hidrelétrica das Três Gargantas, 25 bilhões de dólares. A hidrelétrica das Três Gargantas é a maior usina de energia do mundo. Sua construção durou 20 anos. Ela é considerada uma grandiosa conquista social e econômica da China no campo das energias renováveis. Ela é a maior em muitos quesitos, a mais potente e mais cara hidrelétrica do mundo, o maior número de pessoas que tiveram que mudar-se do local da instalação de uma usina, mais horas de eletricidade gerada. Essa estrutura única de engenharia que se tornou um símbolo da China moderna é conhecida por todos os habitantes do país asiático. Apesar de toda a sua grandiosidade, a estrutura das Três Gargantas é bastante simples. Ela é uma barragem de concreto gravitacional típica com um vertedouro de superfície. No entanto, para construir esse enorme reservatório foi preciso pagar um alto preço, tanto literal como figurativamente. Para construir a usina hidrelétrica foi necessário realocar mais de 1 milhão de pessoas, incluindo a população de 2 grandes cidades. Na zona de inundação, havia 1.300 projetos arqueológicos que precisavam ser removidos antes do início da construção. Portanto, o montante total da construção foi enorme e totalizou 25 bilhões de dólares. Gasoduto Power of Siberia, 70 bilhões de dólares. Quem quiser ver onde está sendo implementado o mais ambicioso projeto de construção da indústria do gás do mundo, terá que deixar de olhar para a Europa e olhar para o outro lado, para a Rússia. Lá perto do lago Baikal, máquinas cortam uma estrada sem fim através da taiga. A construção do gasoduto Power of Siberia começou em 2014 e continua até os dias atuais. Este gasoduto, com mais de 2.000 quilômetros de extensão, abastecerá os países da região da Ásia Pacífico com gás russo e se tornará o gasoduto mais caro da história do mundo. Se espera que o ambicioso projeto Poder da Sibéria fornecerá à China 61 bilhões de metros cúbicos de gás ininterruptamente. O orçamento aproximado do projeto foi estimado em 70 bilhões de dólares. Isso é só o custo aproximado, pessoal. O início do funcionamento está previsto já para 2019, mesmo com a construção do gasoduto ainda em andamento. Qual será o verdadeiro custo do projeto quando a construção estiver completa? Dubai Land, 76 bilhões de dólares.
O mega parque de entretenimento Dubai Land estará aberto aos visitantes a partir de 2020 em Dubai. Essa mais nova maravilha do mundo, construída no deserto árabe, ocupará uma área de cerca de 3 milhões de metros quadrados e contará com mais de 200 zonas de entretenimento. Além dos parques de diversões, a Dubai Land também vai operar o maior hotel do mundo, com 6.500 quartos, santuários de vida selvagem artificialmente criados, oceanários e vários centros comerciais gigantes. Além disso, haverão cópias em miniatura de marcos mundialmente famosos, desde as pirâmides egípcias até as florestas impenetráveis da Amazônia. Um dos locais mais atrativos será provavelmente um grande parque aquático, cujo tamanho lhe colocará em uma das primeiras posições na lista dos maiores parques aquáticos do mundo. As autoridades dos Emirados Árabes Unidos estão contando com o sucesso desse parque de diversões e esperam um grande fluxo de turistas em busca de uma nova maravilha do mundo. O mega projeto Dubai Land inclui atualmente mais de 25 projetos independentes aprovados, com um custo total de 76 bilhões de dólares. Você provavelmente já sabe que nos Emirados sempre estão as maiores e mais caras coisas do mundo. A futura Dubai Land não é uma exceção. EEI, 150 bilhões de dólares. Em 1998 foi lançado o primeiro módulo da Estação Espacial Internacional. Esta enorme base para pesquisa espacial está em órbita a cerca de 350 quilômetros da Terra. Sua construção ocorre continuamente desde o final do século passado. A base da estação tem um princípio modular. A EEI é aumentada com a adição sequencial do próximo módulo ou bloco, que é conectado aos já existentes em órbita. Como você já deve ter percebido, essa estação não é apenas o projeto científico mais caro da história, mas também o maior objeto tecnogênico no espaço e talvez o único lugar no universo onde há internet, chuveiro e banheiro. Aqui são cultivados cristais para combater armas químicas e muitas pesquisas são realizadas. Na EEI são realizadas manobras delicadas como a aproximação aeronáutica. Aqui são estudados os traços de micrometeoritos no revestimento da EEI, que dão uma ideia de como os materiais se comportam quando colidem em velocidades irreais para condições terrestres. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.